meu primo prendeu meu pai e eu dei sinal verde para ele. Um dia, meu pai, meu primo e eu estávamos em uma loja de jardinagem para comprar algumas peças para consertar um sistema de irrigação. Eram itens pequenos. Encontramos o que precisamos, mas um deles estava com a etiqueta arranhada e com certeza não digitalizará no checkout. Eu disse que precisávamos encontrar um com etiqueta adequada, mas meu pai disse que não precisava. Ele tira a etiqueta e coloca o item no bolso. Eu e meu primo nos olhamos como o que ele está fazendo. Quando perguntado, meu pai disse que eles nem vão notar. Como não tinha etiqueta, não ativaria o alarme na entrada. 2 coisas que você precisa saber daqui para frente. 1. Meu primo é um policial recém-saído da academia. 2. Meu pai sempre teve uma atitude de superioridade em relação aos filhos da família, algo como: eu sou seu pai, tio, você não vai ousar me contrariar, não importa se já somos adultos com empregos e nossas próprias casas. Então meu primo pergunta se ele percebe que poderia mandá-lo prender por isso, ao que ele responde rindo e depois disse que o desafia a fazer isso. Caminhamos em direção aos caixas e enquanto esperamos na fila meu primo sussurra em meu ouvido: você sabe o que estou prestes a fazer, certo? Ao que respondo: sim. Ele esperou meu pai pagar as coisas que ele queria pagar e passar pelos sensores de alarme para que o roubo fosse oficial e não apenas intencional. Então ele começou a agir como policial. Ele se apresentou como policial de folga, número do distintivo, etc., em alto e bom som para que as pessoas ouvissem, depois pediu a meu pai que esvaziasse os bolsos. Um olhar perplexo cobre o rosto do meu pai neste momento. O segurança vem verificar o que está acontecendo e meu primo explica que ele, um policial de folga, presenciou esse homem colocando um objeto no bolso e não pagou. O segurança também pede que ele esvazie os bolsos, e aí está o item que ele roubou. A segurança detém meu pai e liga para o 911. Policiais vieram e levaram meu pai embora depois de confirmar a história com as imagens de segurança. Ele passou a noite na cadeia e foi multado. Depois disso, ele parou de agir como o rei da colina da família e isso seria motivo de riso nos próximos anos. Minha mãe exigiu que eu entregasse minha casa a ela, porque minha irmã está grávida e precisa mais do que eu. Eu, 31 anos, homem, tenho uma irmã, 28 anos, mulher, que honestamente foi a filha de ouro de minha mãe, mas não de meu pai desde que me lembro. Meus pais se divorciaram quando eu era adolescente porque minha mãe traiu Ellen com um ex-namorado do colégio e sempre foi controladora, manipuladora e narcisista. E, infelizmente, minha irmã era como sua pequena miniatura. Nossa mãe também parecia acreditar que tinha total autoridade sobre mim sempre que estalava os dedos. Ela os quebraria e me daria ordens como um cachorro. Foi humilhante. E minha irmã sempre a apoiou também. Portanto, não é surpresa que fui morar com meu pai em tempo integral depois que nossos pais se separaram, enquanto minha irmã ficou com a mãe. As duas eram muito parecidas. E ambas praticamente pararam de falar com meu pai, a menos que fosse sobre dinheiro. Embora eu seja mais parecido com meu pai. Meu pai era muito voltado para os negócios e começou a me ensinar como fazer sua linha de trabalho assim que eu tinha 16 anos. Fiquei muito bom nisso. E depois de 12 anos trabalhando para meu pai, tornei-me sócio de sua empresa. As coisas estavam ótimas. Mas então, cerca de 8 meses atrás, uma tragédia aconteceu. Meu pai ficou um tanto imunocomprometido por ter sido um fumante durante grande parte de sua vida e morreu com apenas 60 anos depois de contrair Covid-19. Eu vi minha mãe e minha irmã pela primeira vez em anos depois que fizemos um funeral socialmente distante para meu pai por videochamada. Meu pai foi cremado a seu próprio pedido e enterrado em um cemitério local. Portanto, não havia corpo ou caixão. Minha irmã parecia triste, mas minha mãe parecia indiferente o tempo todo. Embora eu honestamente não tenha ficado surpreso. A última vez que ela viu meu pai, ela gritou com ele que ele devia mais dinheiro a ela e ameaçou processá-lo. Ao que ele apenas riu dela. Ele pagou pensão alimentícia enquanto era legalmente obrigado, e não mais do que isso. E ele até colocou 30 mil no fundo da faculdade da minha irmã. Mas 10 anos após o divórcio, ele não era mais obrigado legalmente a enviar dinheiro para a mãe por causa da decisão do juiz. E ela não está falida. Ela trabalha no mesmo emprego que teve por quase 3 décadas, é proprietária da antiga casa da família que costumávamos dividir e até aluga 2 dos quartos para o Airbnb regularmente. Ela não está sofrendo por dinheiro. Algum tempo depois do funeral, o testamento de meu pai foi lido. Aparentemente, ele imaginou que, se fumar muito não acabasse com ele, outra coisa o faria. E ainda brincou sobre isso em um vídeo pré-gravado. Eu estava praticamente com quase todos os seus bens, da maior parte de seu dinheiro para seus negócios e casa.
Ele deixou um carro para minha irmã, Nissan Altima 2015, e cerca de 10 mil em dinheiro. Minha mãe só conseguiu 1.000 e alguns outros itens que ela afirmava serem dela por direito desde o divórcio. Além disso, eu tenho o resto. E minha namorada agora mora comigo na casa que meu pai me passou. Minha irmã praticamente passou de terminar 2 anos de faculdade comunitária para viver do namorado e trabalhar apenas meio período online por vários anos. E durante esse tempo ela engravidou, mas sofreu um aborto traumático. Eu não sabia até depois do funeral porque praticamente não tínhamos contato e ninguém mais me contou. Quando a quarentena atingiu o emprego de seu namorado, ele começou a diminuir pouco a pouco e, eventualmente, ele só conseguiu ficar meio período. O que prejudicou as finanças dela e dele a ponto de ele finalmente dizer que ela também precisava procurar um emprego melhor, já que ele estava tentando encontrar um segundo emprego. E então ela engravidou. Ela afirma que ela e seu namorado foram cuidadosos, mas chama isso de bebê milagroso. Certa noite, ouvi uma batida inesperada em minha porta. E quando atendi, fui saudado de forma desagradável por minha mãe e minha irmã. As duas entraram sem nem pedir e se acomodaram na minha sala. Minha namorada e eu trocamos um olhar confuso e perguntei por que elas haviam vindo. Minha irmã estava rindo e olhando por toda parte, abrindo portas e aparentemente fazendo um tour pela minha casa. Minha mãe tinha acabado de se jogar no meu sofá e estalou os dedos enquanto exigia uma garrafa de água gelada. Minha namorada pegou a água para ela e eu perguntei por que elas estavam aqui. Minha irmã parecia toda tonta e simplesmente me ignorou para continuar bisbilhotando minha casa. E em pouco tempo eu a ouvi gritar do corredor: "Mamãe, é perfeito." Sim. Ela ainda a chama de mamãe? Minha mãe finalmente falou e disse: "Bem, acho que é hora de cumprir seu dever de irmão." Para o qual eu estava tipo: "O quê?" Minha mãe então disse: "Agora que seu pai faleceu, esta casa deveria ter ido para mim, já que eu era sua única esposa. Mas você ainda pode consertar isso. Você ganha muito dinheiro e poderia comprar uma casa nova. Sua irmã precisa muito mais desta, já que é ela que tem um bebê a caminho. Mas se você está tão determinado a ficar, pode ficar em um quarto e cobrir todas as contas até decidir se mudar." Minha namorada e eu lemos o Reddit o suficiente para saber exatamente onde isso está indo. E como seria se eu deixasse continuar? Então eu acho que você poderia dizer que estávamos mentalmente preparados. Respirei fundo e disse em voz alta: "Isso não está acontecendo. Você não me dá ordens. Especialmente na minha própria maldita casa. Sim, eu ganho muito dinheiro. Eu realmente preciso disso. Não que você se importe." Minha mãe começou a estalar os dedos para mim como costumava fazer e disse em voz alta: "Pare. Eu sou sua mãe. E você fará o que eu digo porque eu te trouxe a este mundo, e eu sou a única no comando aqui. E como no que diz respeito a você, eu sou Deus. Isso significa que quando eu digo pule, você diz quão alto? Esta casa é minha por direito. E sua irmã vai morar aqui. Considere isso seu despejo formal. Dou-lhe 2 semanas para fazer as malas e passar a escritura para mim. No fundo da minha mente, estou pensando que isso não pode ser real. Mas então peguei meu celular e comecei a discar. Minha mãe rapidamente se levantou e gritou: "O que você está fazendo?" E eu respondi: "Estou fazendo o que deveria ter feito assim que essa merda começou. Estou chamando a polícia para tirar você da porra da minha casa." Ela começou a bater em mim e conseguiu derrubar meu telefone das minhas mãos. Então ela começou a tentar pisar nele. Mas fui rápido o suficiente para pegá-lo antes que ela pudesse. "Que porra é essa? Se você não for embora eu mesmo vou te forçar a sair." Minha mãe começou a me dar um tapa no rosto. E retribuí o favor com o dobro da força. Tanto que acabei derrubando-a no sofá. Ela colocou a mão sobre o rosto avermelhado e manchado de maquiagem em estado de choque total. E então gritou: "Como você ousa?" Voltei a discar no meu telefone e disse que se ela não fosse embora, eu mandaria a polícia vir e removê-la à força. Minha irmã se interpôs entre nós, estendendo os braços e dizendo que eu deveria fazer a coisa certa pelo menos uma vez na vida e ser um bom irmão mais velho. Eu rebati e disse: "Ah, sério? Eu sou o irmão mau?" Da última vez que verifiquei, era eu quem tinha que trabalhar para viver desde a adolescência. Eu tinha que fazer todas as tarefas da casa enquanto você ficava sentada na sua bunda jogando videogame ou conversando com seus amigos o dia todo. E você costumava roubar meu dinheiro suado só para sair para fazer compras depois de gastar toda a sua mesada. Você é uma completa vagabunda e ladra. Então eu não devo merda a vocês. Agora vocês duas saiam antes que eu decida discar este último número.
Minha irmã começou a chorar como um bebê e disse: "Mamãe, faça ele parar." Minha mãe começou a abraçá-la e beijar suas bochechas enquanto me lançava um olhar mortal. Então ela pareceu pensar que tinha ficado esperta e disse: "Você sabe. Se você chamar a polícia, posso dizer a eles que você me bateu. E quem sabe, eu poderia dizer a todos que você queria fazer muito pior para uma pobre garota grávida em necessidade. Não acho que seria uma coisa muito boa para você." Eu a cortei com a mão levantada e disse: "Apenas pare. Se você não percebeu, minha namorada ali estava com o telefone dela gravando quase o tempo todo. E isso significa que registramos evidências de você me agredindo primeiro e declarando abertamente você mentiria para a polícia. Eu não acho que isso seria tão bom para sua reputação em seu trabalho, ou seu pequeno Airbnb. Se olhar pudesse matar, minha mãe teria me explodido como uma arma nuclear tática." Mas ela rapidamente esvaziou e começou a arrastar minha irmã chorando pelo braço. Minha irmã estava de alguma forma agindo como uma criança completa e se soltou do aperto de nossa mãe para se sentar no degrau da minha varanda e ter um acesso de raiva. Eu apenas dei uma olhada na minha mãe e disse: "Você vê agora. Este é o resultado da maneira mimada como você a criou." Ela olhou para mim de novo e então fui presenteado com um show de minha mãe tentando arrastar minha irmã para fora dos degraus da minha varanda. Mas ela se agarrou ao corrimão da varanda e continuou dizendo: "Você me prometeu." Uma e outra vez. Soltei uma gargalhada e disse a ambas da porta para nunca mais voltarem. Minha mãe me mostrou o dedo do meio e depois voltou a tentar arrastar minha irmã para fora da varanda. Demorou alguns minutos, mas ela finalmente conseguiu que minha irmã se levantasse e saísse com ela dizendo: "Você é um bastardo cruel e sem coração que irá para o inferno por isso." Eu ri um pouco mais e disse que também há um lugar especial no inferno para mentirosos e narcisistas que tentam manipular os outros para conseguir o que querem. Minha mãe cerrou os punhos e estava prestes a dizer mais quando eu apenas levantei meu smartphone novamente com ele gravando e disse: "O relógio está correndo, mãe. Saia da minha propriedade." Minha mãe então acompanhou minha irmã até o carro, me deu um último olhar snob e foi embora. Achei que era o fim. Mas deixar as coisas acontecerem nunca foi algo que minha mãe faria. Depois de alguns dias comecei a receber mensagens de pessoas que conheço e alguns parentes online. Muitos deles ficaram furiosos comigo. Mas outros apenas tinham perguntas sobre o que estava acontecendo. Tentei verificar meu Facebook, mas não consegui ver nada do que eles estavam dizendo porque minha irmã e minha mãe me bloquearam em suas redes sociais. Mas minha namorada ainda podia ver tudo porque eles mantinham seus perfis abertos. Nós capturamos tudo e depois imprimimos alguns deles. Ambos os perfis tinham postagens que me chamavam de bastardo ganancioso e sem coração que roubou a casa que deveria ser a herança da minha irmã, pagando o advogado que cuidou do testamento do meu pai. O que é uma mentira completa e absoluta e ambas sabem disso. Liguei para meu advogado, que também era advogado de meu pai e amigo de confiança da família, e dei a ele cópias de todas as capturas de tela do Facebook e do vídeo que minha namorada gravou no dia em que minha mãe exigiu minha casa. Ele queria apenas escrever um CD formal. Mas eu queria ir mais longe do que isso. E ele enviou a elas uma carta que eu disse a ele para escrever por correio expresso que precisava ser assinado. Então eu sei que elas entenderam. Minha mãe me ligou furiosa no mesmo dia em que a carta foi entregue. Eu disse a ela que se ela e minha irmã não redigissem todas as postagens falsas de mídia social que fizeram sobre mim e dissessem a verdade absoluta, eu enviaria todas as informações que tenho para toda a família, seu chefe, e enviaria os vídeos que gravamos dela online. E então eu a processaria ainda por cima. Ela me chamou de irracional, e que ela só fez o que fez pelo bem da minha irmã. E então deu uma palestra completa reiterando sua crença de que minha irmã ainda precisa mais da minha casa do que de mim. Afirmei sem rodeios que não me importava com o que ela pensava. E se ela não redigisse tudo e contasse a verdade, eu garantiria que sua carreira acabasse. Ela relutantemente disse: "Bem, você venceu. Faça do seu jeito e fique com a porra da casa." Antes de desligar o telefone. Naquela mesma noite, todos os posts mentirosos desapareceram de ambos os perfis, eu fui desbloqueado e minha mãe deu a mim e a todos os outros um pedido de desculpas pela metade, alegando que ela pulou a arma com tudo o que disse porque achava que minha irmã precisava da minha casa mais do que eu porque ela está falida e grávida. Mas a casa era minha por direito de acordo com o testamento de meu pai, e ela sabia disso antes mesmo de meu pai falecer. Então ela não tinha o direito de tentar reivindicá-lo. Quanto à minha irmã, ela também se desculpou, mas mais ou menos apenas repetiu tudo o que nossa mãe disse enquanto afirmava que ela apenas concordava com suas ideias. E então ela culpou nossa mãe e seus hormônios da gravidez pelo que fez. As respostas choveram por algum tempo nos perfis de minha mãe e de minha irmã.
muitos furiosos com elas por tentarem tomar minha casa. Recebi muitas mensagens de desculpas e meus problemas daqueles que antes acreditavam nela. Mas tudo o que realmente fez foi me mostrar quem estava mais do lado dela, já que todos estavam acreditando em seu absurdo tão rapidamente. Eles eram principalmente pessoas do lado dela da família de qualquer maneira. Ninguém do lado do meu pai acreditou nela. E disse isso abertamente. Minha irmã e o namorado dela acabaram indo morar com nossa mãe para economizar. Mas ela os colocou no porão para manter seu Airbnb funcionando. E minha irmã começou a chorar nas redes sociais por não poder morar no andar de cima. E tenho certeza que as duas estavam brigando porque tudo que minha irmã fez depois disso foi reclamar online, e minha mãe quase não postou mais nada em sua rede social por causa da façanha anterior que ela tentou.